Olá, dia 30 de maio de 2021, chegando para você o nosso Rezando a Palavra no dia da solenidade da Santíssima Trindade. Você sabe, sou eu, Padre Fábio Eduardo, muito obrigado por tua companhia. Vem comigo para juntos rezarmos a Palavra do Senhor. Meu querido irmão, solenidade da Santíssima Trindade, a você, minha querida irmã, muito obrigado por estar aqui sempre conosco. Mais uma vez agradeço todo o carinho demonstrado através dos comentários, das mensagens e até mesmo, podemos dizer, das breves reflexões que você deixa aqui em nosso canal. Por isso, não se esqueça de deixar aquele joinha para dizer que você gostou, de compartilhar o nosso vídeo. Você que ainda não está inscrito, olha aqui, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado. Vamos lá, como eu disse, solenidade da Santíssima Trindade neste domingo, e é importante no início dessa nossa reflexão lembrar que quando nós dedicamos este domingo à solenidade da Santíssima Trindade, não é para que nós querermos decifrar este mistério, pois se trata de mistério e nós, na verdade, nunca o decifraremos por completo. Pelo contrário, para entender esse mistério da Trindade, é preciso, por meio da fé, realizarmos este encontro com esse Deus e no dia a dia, na nossa praxis cristã, aí nós vamos entendendo pouco a pouco que Deus é esse. Você sabe que os detalhes das leituras propostas para essa liturgia estão aqui em nossa descrição, por isso medite com tranquilidade. Mas vamos lá rezar essa palavra que hoje nos é proclamada. A primeira leitura, um trecho do livro do Deuteronômio. E nós poderíamos dizer de maneira didática, metodológica, para entender um pouco melhor essa palavra, dividir esse texto bíblico que nos apresenta o passado, o presente e o futuro em Deus. A primeira coisa importante que essa primeira leitura quer nos apresentar é que este Deus esteve, está e sempre estará presente na nossa vida, na nossa história. De forma que quando o autor do livro do Deuteronômio nos convida a olhar para o passado, quer exatamente dizer para o povo de Israel, para o povo de Deus e, claro, para nós, que num determinado momento este Deus esteve lá no passado, libertando este povo. E aí está para nós uma primeira informação importante. O Deus que nós acreditamos não é um Deus que se faz distante da nossa história. Pelo contrário, Deus está na história do nosso povo, Deus está presente na nossa história. Por isso, voltar ao passado não é para a gente ficar preso ao passado. Olhar para o passado é perceber em quantos momentos Deus se fez presente em nossa história. De maneira particular, este Deus que libertou o povo da escravidão. É o Deus da libertação. É o Deus que nos dá a verdadeira vida, é o Deus que nos dá a verdadeira liberdade. Assim, quando nós voltamos ao passado, como eu disse, não é para ficar preso ao passado, mas, olhando para o passado, nos coloquemos no presente. Por quê? Se este Deus libertou, este Deus também liberta. E aí é importante entender que este Deus que liberta é o Deus verdadeiro, não os ídolos que nós criamos, não os falsos deuses que nos oprimem, que nos sacrificam, não os falsos messias, que inclusive quando nós pensamos nos tempos atuais, nós idolatramos e colocamos como Senhor, cuidado, pois os falsos messias se apresentam realmente como libertadores e não são, escravizam. Vide a experiência que nós vivemos neste país. Por isso, querido irmão, o Deus que nos liberta é um Deus único, não é o Deus da escravidão. Assim, olhando para os dias de hoje, é perceber quantas idolatrias nós criamos, onde escraviza, oprime e massacra o seu povo. E quando nós trazemos esse Deus para o nosso presente, é para que a gente consiga olhar para o futuro e desejar vida e libertação.
Assim, a primeira leitura vai dizer qual é o outro Deus que fala conosco, que se faz tão perto de nós. E de fato, não há outro Deus. E é exatamente nesta concepção que nós vamos entender o Evangelho de hoje. Fala que após a ressurreição, Jesus vai até o monte. E isso é importante imaginar que o evangelista não está preocupado em querer dar um lugar geográfico, em querer dizer em qual hora, em qual dia que o ressuscitado apareceu. Vale lembrar que em toda a narrativa do evangelista, nós vamos perceber que momentos importantes Jesus foi para o monte. Foi no monte que Jesus foi tentado, foi no monte que Jesus foi transfigurado, mas foi de maneira particular no monte que Jesus apresentou as bem-aventuranças, um código de vida para os seus discípulos. E é ali no monte, dizendo que Jesus, então, na Galileia, se apresenta aos discípulos. E nós vamos entender, então, duas coisas segundo a narrativa do Evangelho de hoje. É neste monte, lugar de encontro com Deus, que os discípulos vão se prostrar e vão colocar-se de joelho, olhando e adorando o Senhor. É importante observar que este se prostrar significa: Jesus, eu estou aderindo ao teu projeto. Eu te aceito e aceito toda a tua proposta de vida. Mas também vale lembrar que no meio daqueles havia ainda alguns que não a aceitaram, alguns que não acreditaram. Infelizmente, assim será na nossa caminhada de fé. Existirá de um lado quem acredita, existirá de outro lado quem não aceita, quem duvida, quem ainda luta contra o projeto de Jesus. Por isso é importante sempre a nossa fidelidade. Jesus então acrescenta: olha, toda autoridade me foi dada e por isso eu dou essa autoridade a vocês, para dizer que a missão que nós recebemos é a própria missão do Cristo, porque a autoridade que foi dada a Ele é agora nos é oferecida não por nós mesmos, mas porque nós daremos continuidade ao projeto de Jesus. E aí a beleza deste texto bíblico é que Jesus então acrescenta duas coisas. Olha, ide batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dizer que nós só seremos verdadeiramente servos, nós só anunciaremos se nós formos enviados em nome da Trindade Santa e ao mesmo tempo pertenceremos em nome dessa Trindade. Por isso, pertencer, ser batizado em nome da Trindade Santa é aderir ao sonho, ao projeto do Pai, que se concretiza em Jesus Cristo na ação do Espírito Santo. Mas esse batismo, ele não pode ser compreendido apenas como um rito. Pelo contrário, conforme já rezamos em outras ocasiões, esse batismo é um batismo de adesão. Por isso, Jesus completa o seu envio dizendo que estes que sejam batizados sejam ensinados, catequizados, educados na minha palavra, no meu ensinamento. Por isso, querido irmão, ser batizado no Senhor é viver de acordo com o Senhor numa catequese permanente, que nos possibilita conhecer e viver aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez. Por isso, a nossa prática não será uma prática distinta de Jesus. Quando nós temos comportamentos diferentes daquelas que Jesus teve, significa que nós não vivemos o nosso batismo. Por fim, a segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo aos Romanos, Paulo, que não esteve diretamente ali catequizando aquela comunidade, mas que conhecia muitas lideranças daquela comunidade, Paulo vai dizer: se queremos de fato viver neste Deus Criador, neste Deus Salvador, neste Deus que nos santifica, só é possível quando nós nos vemos como família e como comunidade. Família porque Deus nos faz nele uma só e única família, nos faz irmãos.
E aí, para nós, acredito que este seja o último e grande desafio dessa liturgia, perceber que nós somos todos irmãos. E por isso, a nossa luta nessa fraternidade, como grande família, é que a justiça aconteça, pois enquanto existir algum dos nossos irmãos, algum dos nossos passando fome, passando necessidade, a verdadeira família de Deus não está acontecendo. Por isso, celebrar a solenidade da Santíssima Trindade é mergulhar neste mistério de amor que faz de todos nós uma única família, e sendo uma única família, todos devem ter direitos iguais, vida da mesma maneira, dignidade na mesma intensidade. Por isso, celebrar a Santíssima Trindade é entender que fazemos parte de uma só família e que somos todos irmãos, uma só comunidade de fé e de amor. Paz e bem para você, uma ótima semana e até breve, se Deus quiser.